no Campeonato Brasileiro. Mas olha só, Pedrosa, eu quero saber qual é o balanço dessa janela do Vasco. Olha, Fernanda, o Vasco da Gama acabou contratando aí o Maxime Domingues, né, que é o meia que veio do Gil Vicente de Portugal, 4 anos de contrato, no último dia da janela. E no último dia também tinha uma negociação muito encaminhada, praticamente acertada, com o Ian Galinovic, que era um jogador do New Old Boys, e esse atleta acabou não vindo por conta da falta de documentação. O New Old Boys alega que foi culpa do Vasco, o Vasco alega que foi culpa do New Old Boys, mas o importante, no final dessas contas, é que ele não veio. E aí o Vasco foi para o final dessa janela sem reforço no setor defensivo. Eu acho que é um erro grave. A gente teve 2 semanas aí de 2 meses de janela e o Vasco não conseguiu contratar um defensor para o setor defensivo, e aí a gente sabe que o Vasco tem essa carência dentro do elenco, mas eu estou longe de achar que é uma tragédia como muita gente está achando. Eu acho que, repito, erro grave. Se você for olhar a janela do Vasco, o Jean David é um bom jogador. O Coutinho ainda nem jogou, então não dá para a gente saber ainda definir alguma coisa. Aí, Alex Teixeira e Souza, outra parte. Emerson Rodrigues, mal ou bem, está jogando. Ok, a janela de entrada não foi tão boa, mas pensa só na janela de saídas. O Vasco conseguiu se livrar de Praxedes, Zé Gabriel, Serginho, Cleiton, Eric Marcos, jogadores que tinham alto salário e que oneravam a folha salarial do Vasco e que foi uma contratação da diretoria passada. Além disso, o Vasco não está mais na lama. Se o Vasco estivesse na lama, como esteve, por exemplo, no ano passado, aí é essa situação de desespero. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Se você for olhar a história do Vasco nessa temporada, é história de tragédia. O Pedrinho assume num 6-1 ali por Flamengo, com Álvaro Pacheco, com um elenco recheado de problemas, com transferban para ser assumido, com valores que toda hora chegavam e o Pedrinho se assustava. Questão de luva de jogador, do nada, ó, notificação, tá devendo luva. Por exemplo, o Ryan. O John Texton tentou contratar o Ryan, ofereceu inclusive 10 milhões de dólares, mais jogos no Engenhão, mais tudo que a família do garoto tinha pedido para o Grupo Eagle, no caso, não para o Botafogo. E o Vasco negou, porque sabia que o Ryan ia ser importante na temporada. O que aconteceu depois? O Adson se machucou e o Ryan fez gol e deu assistência. Então, se você for parar para pensar no time inteiro, Lucas Piton e Léo Jardim assediados o tempo inteiro nessa janela. O Vasco foi lá e colocou tudo em dia para poder ficar com esses jogadores. Janela de transferências não é só a entrada. Janela de transferências é também o que você perde. E se você for parar para pensar, repito, erro grave, tá? Não ter trazido zagueiro da diretoria. Mas a janela do Vasco não é uma tragédia, porque o Vasco saiu da lama num contexto muito difícil que o Pedrinho assumiu o Vasco da Gama e hoje, como a gente citou aqui, vive seu melhor momento da temporada. Os que saem não deixam uma perda esportiva para o Vasco, mas um alívio na folha salarial, Exato. que isso aí é impagável. Você falou aí do balanço do mais, tá aí o balanço do Pedrosa em relação a essa janela. Amanhã eu quero saber mais sobre esse Como é o nome dele? Maxime Domingues. Chiquérrimo, hein, Vene? Meio campo, nome de craque. Tenho até já a imagem dele para você falar dele amanhã. Ô, Vene, quem também tá em lua de mel com a torcida? Vou falar agora sobre o Vasco, que anunciou na tarde dessa segunda-feira a aquisição de Maxime Domingues, volante suíço que pertencia ao Gil Vicente, jogador bem avaliado no futebol português. Negociações bastante avançadas também com Ian Galinovic. Esse é um zagueiro argentino que pertence ao News Old Boys, entre o atleta e o Vasco, tudo fechado. O Vasco só aguarda a confirmação do acordo com o News Old Boys. Pessoa com quem conversei antes de gravar esse vídeo disse que existe otimismo para que essa negociação seja concretizada ainda nessa segunda-feira, no último dia da janela de inscrições. Para fechar o giro de notícias, Brian Aguirre é o último. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as informações de Jorge Nicola e de Lucas Pedrosa em relação aos novos reforços do Vasco. O Vasco, a princípio, só conseguiu fechar com o Maxime Domingues. O Ian era um jogador que passou pelo News Old Boys da Argentina, jogador que tem 22 anos de idade, porém situação envolvendo documentação não chegou a tempo e o Vasco não conseguiu fechar essa negociação. Tinha tudo certo, o jogador, Vasco, staff e até mesmo com o News Old Boys. Porém, o News Old Boys aceitou a situação do Vasco, aceitou a proposta do Vasco, muito em cima do prazo, não conseguiu passar pela Federação Argentina, e aí, depois de meia-noite que aconteceu tudo isso, e o Vasco não conseguiu fechar a negociação. Cara, é situação bastante complicada, que o Vasco precisa urgentemente de zagueiro, é uma função na qual o Vasco está muito carente no mercado. O Vasco procura em vários zagueiros aí, por exemplo, né? Teve o Lampérez,
teve o Rafael Tolói, teve o Ian, e o Vasco não conseguiu fechar nenhuma negociação, e depende agora de jogadores livres no mercado, digamos assim, o resto, né? Mas, passar para vocês até inclusive a lista de jogadores que estão livres no mercado, que são zagueiros, e tem várias opções interessantes no mercado. Estou aqui agora com o Transfer Market aberto, e aí o primeiro nome que eu vou falar para vocês é a Joel Matip, jogador que passou pela equipe do Liverpool, jogador que hoje está avaliado em 8 milhões de euros, vai completar 34 anos de idade, jogador com vasta experiência, mas eu acho que seria um cara bastante caro para o Vasco da Gama, mas está livre no mercado e valeria a pena o esforço. Hummels, eu vou nem falar para vocês, que é um jogador que foi vice-campeão da Champions League, então, portanto, ficaria bastante complicado o Hummels fechar com o Vasco da Gama. Um nome que foi muito falado, inclusive foi tentado pelo Vasco da Gama, segundo informações do Edmundo, é o Sérgio Ramos, mas Sérgio Ramos, a situação financeira também breca bastante o Vasco da Gama, ele que recebia na casa ali de 5 milhões de reais de salário e fica totalmente fora da cogitação do Vasco da Gama. Tem mais nomes aqui, o Adama Soumaoro, jogador zagueiro aí que tem dupla cidadania, tanto francês, tanto também a cidadania de Mali. Tem jogadores aqui que, inclusive, esse nome aqui, cara, foi falado, foi, digamos assim, um pedido da torcida. A torcida quer muito esse atleta, que é em relação ao zagueiro que jogou pela equipe do Milan, cara. Exatamente, o nome dele... Rapaz, olha só, hein? O nome dele é bastante complicado de falar, cara. Simon Kjaer, ou Kjaer, alguma coisa assim, o nome dele. É um jogador da seleção dinamarquesa, passou pela equipe do Sevilha, Atalanta, passou também, o seu último clube foi o Milan, jogador de 35 anos de idade, 1,90 m de altura, inclusive na rede social, lembrando que tem uma nova rede social aí que estão utilizando bastante. Está sendo bastante comentado o nome do Simon Kjaer. Acho que falar assim o nome dele. Falar o Simon, né? O nome do Simon aí, zagueiro que, sinceramente, se tiver bem fisicamente, é um cara que sobraria no futebol brasileiro. E a torcida do Vasco tem feito uma campanha para que ele seja o novo reforço do Gigante da Colina. Você conhece o dinamarquês? Acha que seria um bom nome para o Vasco? Quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários sobre essa situação. Luan Pérez, né, a gente falou para vocês ontem no vídeo que Luan Pérez não vai fechar com o Vasco. Está tudo acertado para ele fechar com a equipe do Santos. E aí o Vasco novamente perdendo mais uma negociação. Em relação ao Ian Glavinovic, né, a informação é a seguinte, que o Lucas Pedrosa passou sobre o comunicado passado pelo News Old Boys. As negociações estavam avançadas para que o jogador passasse ao Vasco por um empréstimo de $250 mil, com opção de compra de $2,5 milhões por 80% do passe. Então, o clube brasileiro optou por não fazer o uso do empréstimo ou não enviar o vínculo de despesa antes das 11h59. Portanto, a versão que é passada pelo News Old Boys é totalmente oposta do Vasco da Gama. E aí, cara, é aquela situação que eu quero passar para vocês. Quem será que está certo? A informação que já foi passada é que o Vasco mandou toda a situação, mandou os documentos e queria o documento de volta para a equipe do News Old Boys passar para a federação para o Vasco e aí tudo regularizado. Mas a informação que agora chega do News Old Boys é que o Vasco não repassou e que o Vasco desistiu da negociação. O que você acha sobre a situação envolvendo Ian Glavinovic? Acha que o Vasco não fechou com o atleta por conta da situação envolvendo o próprio Vasco da Gama, que não queria mais o jogador? Porque, cara, se o Vasco não queria mais o jogador, o motivo é ou o Vasco não quer mais zagueiro, ou o Vasco encaminhou com algum zagueiro. A não ser que seja muita incompetência do Vasco de querer zagueiro e voltar a estaca zero. E aí, a gente não sabe qual é a verdadeira situação envolvendo Vasco e Ian Glavinovic, jogador que agora continuará
na equipe do News Old Boys, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Desse like é muito importante, compartilha o vídeo para geral. Lembra nossa meta é alcançar 40 mil, cara. Falta só 200, eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis!